Bom dia. O tema da palestra de hoje, grande parte está nesse livro aqui, Aldeamentos Indígenas do Rio de Janeiro. Esse livro, ele se encontra já, o texto todo, com as ilustrações, na página, no site da Secretaria Estadual de Educação. Eu acho que talvez antes de entrar no tema, seria interessante reservar um tempinho para dizer para vocês como é que se construiu essa pesquisa. Bom, em primeiro lugar, no ano de 1992, a Universidade de São Paulo, a USP, estava intrigada com uma questão. Por que, se perguntava a USP, por que não existe história indígena? Por que a história indígena não é ensinada, não é pesquisada? A resposta que vinha de uma parte dos professores e pesquisadores era: não existe história indígena porque não existe documentos para recuperar essa história. Aí a USP desconfiou que isso podia não ser correto. E aí fez um grande projeto que se chamou Guia de Fontes para a História Indígena do Indigenismo em Acervos das Capitais Brasileiras. Ela conseguiu uma grana boa para constituir equipes em todas as capitais do Brasil e essas equipes começaram, então, a pesquisar documentos manuscritos nos arquivos que falassem sobre índio. Aí a USP me chamou para coordenar, aqui no Rio de Janeiro, uma equipe de 12 pesquisadores que, durante 3 anos, saiu aqui nos arquivos, em 25 grandes arquivos da cidade do Rio de Janeiro, procurando documentação. E encontramos muita coisa, né? Eu vou explicar para vocês que a dificuldade também é porque parte dessa documentação estava escondida. Eu dou um exemplo. Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Na época ele estava em Niterói ainda, depois já veio para Botafogo. Nós chegamos no Arquivo Público, eu me apresentei, olha, eu coordeno uma equipe. A responsável pelo arquivo disse: aqui não tem nenhum documento sobre índio. Eu disse: mas é impossível. Ela disse: por quê? Eu disse: porque nós trabalhamos no Arquivo Nacional, tem um fundo do Ministério da Agricultura, e durante o século, grande parte do século XIX, depois que o Ministério da Agricultura, que foi um dos primeiros ministérios criados, ele enviava correspondência para o diretor-geral de Índios do Rio de Janeiro, que era o Barão de Araruama. A diretoria foi criada em 1845. Então, o Ministério enviou uma série de ofícios para o Barão de Araruama, perguntando dele sobre, eu nem sabia que existia no século XIX ainda, sobre aldeias indígenas no Rio de Janeiro. O Barão... não encontramos as respostas no Arquivo Nacional, fomos, então, para o Arquivo Público do Estado, que continha um fundo, que era um fundo de presidente de província, onde tinha a correspondência mantida com o governo central. E a funcionária disse: não tem nada sobre índio. Eu disse: mas é impossível, quer dizer, essas respostas devem ter sido enviadas, Aí eu disse: não, pode olhar o catálogo aí. Aí eu olhei o catálogo, efetivamente, no catálogo não tinha nada sobre índio. Por quê? Porque um catálogo, dentro de um arquivo, ele não é uma descrição de documento por documento. Ele dá um apanhado geral. Quem fez o catálogo? Bons historiadores, inclusive da UF, que fizeram o catálogo, mas a preocupação deles não era com os índios, era com a mão de obra escrava, negra. Então, tem muita coisa no os documentos sobre negros, eles afloram no catálogo.
os sobre-índios não apareciam, mas eu tinha certeza que tinha. Aí o que nós fizemos? Vamos procurar maço por maço, documento por documento. A equipe quase me mata, assim, porque disse que era época de janeiro, fevereiro, um calor infernal, não tinha ar-condicionado no arquivo, né? A gente era como procurar agulha no palheiro. Na primeira semana não encontramos nada. Quando já íamos começar a desistir, encontramos no fundo um pacote com a correspondência do Barão de Araruama, respondendo, dando dados sobre cada uma das 15 aldeias que existiam no Rio de Janeiro em 1845. Aí isso animou a gente e continuamos procurando e fomos encontrando documentos, né? Então, nós publicamos em 2 tomos, é mais para pesquisador que está interessado, um guia de fontes, quer dizer, dando a dica onde é que está o caminho das pedras. Olha, em tal arquivo, em tal fundo, em tal coleção de tal arquivo, você vai encontrar tal tipo de documento, e isso tem ajudado bastante os pesquisadores a fazerem pesquisa. Muitas teses de doutorado, dissertação de mestrado, foram feitas em base a isso. Mas, então, o pesquisador, ele precisa ter arquivistas que tenham acessibilidade para indicar, porque se o arquivista não indica, o documento pode estar lá, mas a gente não vai ter acesso porque não tem uma indicação da existência dele. Isso foi um dado que a gente encontrou, né? Nesses 25 arquivos, publicamos o guia de fontes em São Paulo. O Rio de Janeiro, por ser a capital, o Rio contém quase 2/3 da documentação de todas as capitais brasileiras, né? É uma documentação muito forte, muito pesada, porque os arquivos são de porte nacional. No Rio de Janeiro está o Arquivo Nacional. O Rio não é mais capital, mas nesse aspecto funciona como. Está a Biblioteca Nacional. Todos os estados têm o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Piauí, no Rio de Janeiro tem também, mas aqui está o Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, do Brasil todo, que tem muita documentação. A documentação do Ministério do Exército, do Ministério de Relações Exteriores. Então, tem uma documentação muito pesada, muito forte, que, assim, nós ficamos maravilhados ao descobrir que tinha tanto documento que não tinha sido trabalhado. Nesse levantamento dos 25 arquivos, nós pegamos, isso também está no site, fizemos um pequeno mapinha do Rio de Janeiro com as aldeias do Rio de Janeiro no século XIX. Se eu fosse um pouco mais organizado, eu traria isso para projetar, etc., mas eu não me dou bem com essas coisas, dessas novas tecnologias. Mas ele está aqui, então, essas 15 aldeias. Aí, o que eu pensei? Eu disse, olha só, se a aldeia lá em Resende, Nossa Senhora da Glória, foi extinta em 1889, eu pensei, se eu for lá agora, é capaz de ter alguma coisa, algum documento, porque é recente a extinção. Aí nós fizemos um projeto para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que financiou, então, uma ida minha com 6 alunos de graduação da UERJ. A gente fez todo o Vale do Paraíba. Começou lá embaixo, em Resende, e foi subindo até chegar em Campos. Depois fizemos arquivos também do litoral, ali Cabo Frio, as aldeias de Cabo Frio, etc. E encontramos uma documentação também rica, que nunca tinha sido trabalhada, que estava escondida. O Marcelo Lemos, que esteve com vocês aqui, ele seguiu um pouco essa pista e revelou
mais de documentos ainda. Mas nós demos a pista, então, sobre essa documentação. Que tipo de arquivo a gente procurou nessas cidadezinhas do Vale do Paraíba? Nós procuramos arquivos cartoriais, de cartório, paroquiais e arquivos municipais, das câmaras municipais. Nós encontramos uma citação meio... por exemplo, só para dar um exemplo, em Valença, o arquivo da Câmara Municipal tinha documentos ali na garagem, documentos do século XIX, com bicicletas dos funcionários em cima da documentação. Estava jogada. Nós encontramos um panorama, salvo a Santa Madre Igreja, né? Os arquivos paroquiais estavam bem organizadinhos, etc., bem conservados, mas o resto, até os dos cartórios. Olha só, no cartório de Santo Antônio de Pádua, nós fomos lá e eu encontrei índios, Pádua, na Serra das Frecheiras, ali em Pádua, em 1832, existiam índios que nunca tinham visto um branco. Para apagar um pouco essa visão de que, século XVI, os portugueses chegaram, mataram os índios, etc., substituíram pela mão de obra escrava negra e acabaram os índios. Não, eles estavam lá. E, no caso do Vale do Paraíba, estavam ali vivendo com autonomia. E aí nós vimos, então, os livros de batizados nas paróquias. O padre batizando o índio, assim, e aí pegamos as crianças batizadas nos últimos 10 anos antes da proclamação da República. Veio a proclamação da República, separa igreja de Estado e o atestado de óbito passa a ser dado pelo cartório e não mais pela igreja. Aí nós fomos ao cartório procurar os índios, os livros de óbito, os índios que foram, quando é que morreram, como é que foi, e passamos um pente fino no cartório. Pegamos da proclamação da República até 1950, não encontramos um só índio. E aí a gente estranhou, disse, não é possível que esses índios tenham derretido como gelo aqui, ou não é possível que todos esses índios que nasceram aqui foram morrer em outros municípios, né? Aí nós desconfiamos, voltamos aos livros paroquiais e pegamos o nome com a filiação, o padrinho de todos aquelas pessoas batizadas, que foram batizadas e que está escrito lá que eram índios, Puri, Coroado. E aí voltamos ao cartório. Voltamos ao cartório não mais para procurar índio, mas para procurar aquelas pessoas. Encontramos todas. Só que o cartório matou civilmente porque ele não registra que eram índios. Nós sabíamos que eram índios. Por quê? Porque nós cruzávamos a informação com o registro de batismo. Mas o cartório e um pesquisador que não tivesse essa informação não encontraria aí. Não tem índio, não tem mais índio. Então, houve um processo deliberado de apagamento. Para dar uma ideia a vocês também, nós entramos no arquivo em Itaocara, entramos no arquivo cartorial lá. Tinha uma sala enorme, alta, com prateleiras até o teto, cheia de maços de documento, com uma fitinha e com um número. Eu cheguei eu deixava, éramos 6 alunos, eu deixava 2 nos arquivos paroquiais, 2 no municipais e levava os outros 2 para o cartório. Eu cheguei, era um casal, eu cheguei com eles e a forma de orientar, porque não dá para ver toda a documentação. Eu pego o catálogo e, em função do catálogo, eu vou vendo onde é que pode ter e oriento os pesquisadores. Olha, procura aqui e aqui. Só que eu pedi o catálogo. Cadê o catálogo? Aí a funcionária disse, catálogo? Eu disse, senão não tem catálogo. Eu disse, e como é que vocês identificam a documentação, esses números aí? Isso era uma lista que já perdeu,
E isso é documento velho, o juiz já mandou queimar. O aluno que era alto me pergunta, professor, por onde a gente começa? Eu disse, bom, o critério agora vai ser o que estiver mais perto da tua mão. Aí ele pega o maço e abre, era um processo de 100 e poucas páginas, que eu reproduzo aqui, uma pequena parte dele, depois eu vou ler para vocês, era um processo contra um índio. Aí ele pega o segundo para dar para a menina, era um outro processo contra um outro índio. Eu disse, puxa, se isso for uma amostra representativa, nós... E aí, à noite, a mulher disse que ia queimar aquilo tudo, né? Nós fomos para o RJTV e denunciamos. Pessoal, olha, isso é documentação histórica, não pode... E aí, de noite, já no restaurante da pensão, os dois me olham meio assim, envergonhados, professor, a gente fez a coisa que a gente não sabe se foi correto ou não. Eu disse, o que foi? Aí ele tirou a camisa, tirou os 2 processos aqui, a gente roubou os processos. Eu parabenizei, como professor, disse, parabéns, vocês. Aí nós trouxemos, olha a loucura, trouxemos o processo que ia ser queimado para o UERJ, digitalizamos tudo, né? Transcrevemos todo o processo, os 2. E aí, a denúncia que nós fizemos no RJTV colou uma juíza de lá, disse, não, então não vai mais queimar, nós vamos doar essa documentação para a UENF, a Universidade do Norte Fluminense. Doou a documentação. Aí eu peguei os 2 processos, fui até a UENF, eu tenho até o documento de agradecimento. Disse, olha só, eu queria fazer uma doação de 2 processos. Muito obrigado, me deram um documento agradecendo. Quer dizer, o documento voltou para o seu lugar de origem e está lá, relativamente protegido pela universidade. Mas isso é só para dar uma ideia para vocês das dificuldades que a gente encontra para reconstruir uma coisa tão importante para nós aqui, que é responder a um conjunto de perguntas. Quem é que estava aqui quando os portugueses chegaram? Quantos eram? Como viviam? Que línguas falavam? Quer dizer, são perguntas que são importantes. Nós vamos já mostrar também por que são relevantes e que tem muito a ver com a nossa vida hoje também. Porque não se trata apenas de conhecer o passado pelo passado, mas de elaborar, digamos, alternativas de vida hoje. Bom, aí nós fizemos, então, esse livro com base nessa documentação e nesse livro aqui, na primeira parte, nós respondemos a um conjunto de perguntas. Quem eram as línguas que falavam, as aldeias onde moravam, como viviam, e a herança indígena que o povo fluminense herdou, né, dos índios. O que existe de índio hoje em nós? Né? Essa é a primeira parte. A segunda parte, os índios catequizados e as aldeias de repartição, que já é, então, a pauleira que foi dada em cima dos índios. Para apresentar assim, tem uma questão, que é uma questão muito importante, que é a questão demográfica, que é responder a pergunta, quantas pessoas viviam aqui no momento da chegada dos portugueses? Quantas viviam no território que é hoje o Brasil? Se hoje é difícil até responder essa pergunta, mesmo com o censo do IBGE, etc., porque ele também tem suas falhas, vocês imaginem responder uma pergunta dessa para o século XVI. E aí a resposta que se dá é uma resposta que não é muito séria. Não era. É uma resposta mais ideológica. Se eu estou interessado em mostrar que o crime dos portugueses
foi enorme, eu jogo lá para cima a população indígena. Se eu estou interessado em mostrar o aspecto civilizatório dos portugueses e quero diminuir o impacto, eu jogo lá para baixo, em base a suposições que não têm um fundamento. Nos Estados Unidos, surgiu nos anos 70, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, uma escola que se chama Escola de Demografia Histórica, que passaram a trabalhar, então, a tentar responder a essa pergunta. Quantos índios existiam na América no século XVI, no momento da chegada do Colombo e, no caso do Brasil, do Cabral? Eles refinaram a metodologia. Eles usaram, por exemplo, primeiro, eles foram em toda a documentação histórica que, de alguma maneira, falava, ou em números, ou se dizia, por exemplo, não, a aldeia aqui do Flamengo era altamente habitada, as aldeias da Ilha do Governador eram densamente habitadas. Se existia esse tipo de informação, eles foram recolhendo como uma evidência. O cara podia estar exagerando, o cara podia estar mentindo. Pô, se eu perguntar aqui de vocês, quantas pessoas tem nessa sala? As respostas vão ser as mais diferentes. E essa sala é pequena e a gente está vendo aqui. Imagina o viajante que está aqui no século XVI. Então, tudo isso são documentos que têm que ser trabalhados criticamente. Como trabalhar criticamente? Aí, olha a sacação que eles tiveram. Eles resolveram fazer projeções de todo tipo. Primeiro, de áreas conhecidas para áreas desconhecidas. Eu dou um exemplo. No Alto Solimões, no Amazonas, nós temos um censo, logo do início do século XVII, 1600 e pouco, do Frei Laureano de la Cruz, que trabalhou em 6 ilhas do Alto Solimões e fez um censo nominal. Dá o nome de índio por índio ali dentro. Então, para aquelas 6 primeiras ilhas, nós temos um cálculo, mais do que um cálculo, nós temos uma relação nominal dos índios que viviam naquelas ilhas. Aí o que ele fez? Como a informação dos cronistas e dos viajantes dizem que as 60 ilhas da fronteira até próximo a Aquari eram todas densamente habitadas, o que ele fez? Com esse projeto Radan aí, conseguiu ver a dimensão das 6 ilhas conhecidas, pegou o número da população e viu qual era a densidade demográfica dessas 6 ilhas. Uma vez que ele teve esse resultado, ele projetou essa densidade para as outras ilhas. É uma forma de se trabalhar, não de se ter uma resposta que não pode ser questionada, mas de se chegar mais próximo, com mais rigor, não é, a responder essa questão. Eu dei um curso na UERJ, de História Indígena, no curso regular. Há muitos anos atrás, aí um aluno me pediu, a gente queria ter informação sobre demografia histórica. Aí eu preparei uma aula, eu coloquei no quadro bibliografia. Aí, quando eu olhei o quadro depois, eu pedi desculpa dos alunos. Eu disse, olha, parece meio cabotinismo, que eu estou querendo me exibir aqui, porque a bibliografia era toda em inglês. Eu disse, mas a culpa não é minha, porque olha só, aí eu fui dando os artigos publicados pela Universidade de Berkeley, Califórnia, sobre esse tema. Nenhum deles foi traduzido ao português. E eles não costumam ser utilizados pelos historiadores, a não ser por alguns que trabalham história indígena hoje. E aí eu me perguntei, por que não foi traduzido? Olha só, se fosse um artigo produzido pela Universidade de Quixeramobim, no Ceará, eu não concordaria, mas entenderia o preconceito dos caras.
Ah, não, ninguém vai usar esse artigo. É da Universidade de Quixeramobim, uma universidade de periferia que não tem... Mas olha só, é da Universidade de Berkeley, a matriz. A Academia Brasileira fica reverenciando os caras. Mas quando chega nessa questão da demografia indígena, não, emudece, não se traduz, não se edita. Não é? Eu traduzi um dos artigos do Denevan sobre a população indígena na Grande Amazônia, que ele chama, que ele calcula 6 milhões e 700 mil índios para na Grande Amazônia. Para o Brasil, a escola de Berkeley calcula, no momento da chegada do Cabral, a existência de pelo menos 10 milhões de índios. Aí eu coloquei isso no jornal e um vice-reitor de uma universidade lá do Amazonas, no dia seguinte, veio dizer, Bessa, menos seu exagero. Aí eu disse, olha só, eu não quero discutir números, eu quero discutir a metodologia. Se você acha que é um exagero, desmonta a metodologia do cara. Diz que ela está equivocada por isso, isso e isso. Porque, senão, fica uma coisa ideológica. Eu acho que é muito, eu acho que é pouco. Não é? Os caras não acham nada. Eles não fizeram suposições, eles se basearam na documentação e trabalharam com uma série de projeções. Bom, isso para dizer, então, que aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas informações dos cronistas, sobretudo os franceses, que eram muito cuidadosos com essa informação etnográfica, né? Nós temos o Jean de Léry e o André TV. O Léry era um calvinista, seminarista ainda, que veio para cá, e o André TV era um padre católico. Então, são dois olhares, digamos, de dois universos diferentes. O André TV faz um mapa das aldeias aqui da Ilha do Governador. O Léry dá uma listagem das aldeias aqui no Rio de Janeiro que vocês vão ver alguma coisa aí na exposição. Então, tudo isso para mostrar as dificuldades da gente reconstruir um pouco o passado. Alguém disse que a luta contra o poder é a luta da memória, contra o esquecimento. Né? Você tem que lutar permanentemente com uma tentativa de apagamento. O brasileiro, como regra geral, ele é amestrado e adestrado nas escolas e depois reforçado pela mídia a se distanciar da matriz indígena. Nós temos várias matrizes formadoras da nacionalidade brasileira. A indígena, a africana e a europeia. Acrescenta-se a ela dos migrantes que vieram no século XIX, XX, italianos, japoneses, espanhóis, alemães, que enriqueceram o Brasil, que deram uma cara de diversidade ao Brasil. Não é? Hoje, o passaporte brasileiro é altamente valorizado no mercado aí clandestino, porque não tem. Se você... se um negão da Nigéria aparecer na polícia com o passaporte da Suécia, vão desconfiar. Se um japonês aparecer, vão desconfiar, com um passaporte sueco. Se um sueco aparecer com um passaporte da Nigéria, vão desconfiar. Mas, se alguém, negro, japonês, aparecer com passaporte brasileiro, passa. Então, os índios são extremamente importantes na formação da nacionalidade brasileira. E aí, o que acontece? Quando o europeu chega aqui, os portugueses, a população indígena foi reduzida drasticamente. Os demógrafos da escola de Berkeley dizem que nunca, na história da humanidade, um continente foi esvaziado
tão violenta e tão rapidamente quanto o continente americano. E no Brasil, com especial violência. Né? Aí vem a pergunta, por que, que os portugueses mataram índios? Não era porque eles eram malvados. Por que, que eles mataram índios? Não era por uma malvadez intrínseca da lusitandade, não tinha nada a ver com isso. Tem um historiador, Ruggiero Romano, que foi meu orientador. O Ruggiero Romano escreveu um livro muito bonito que se chama Os Conquistadores, falando da América. E ele diz, quer dizer, que a população andina e do México, que foi dizimada também, mas com muito menos violência do que a nossa. Por quê, diz o Romano? Porque o índio andino, existia um Estado, o Estado incaico, que dominava outros povos menores e obrigava esses povos menores a trabalhar e pagar um tributo para o Inca. Então, diz o Romano, simplificando, é claro, ele disse, olha, bastou o cara, os espanhóis chegarem e dizerem para esses povos, essas comunidades, olha só, o Inca não é mais o Atahualpa, o Manco Cápac. O Inca agora é o Felipe, o rei Felipe da Espanha. Então, aquilo que vocês pagavam para o Inca, vocês vão pagar para a Espanha. Pronto. Quer dizer, está simplificado? Tá, mas é para explicar um pouco como foi possível montar esse sistema nos Andes e no México, que conheciam o Estado. No Brasil, essas sociedades que viviam aqui, que é hoje o território brasileiro, não tinham Estado, não tinha classe social, não tinha alguém que dizia, essa terra é minha, vocês vão ser obrigados a trabalhar para mim. Era uma produção coletiva. Olha, tem um antropólogo francês, o Jacques Lizotte, que há 40, 50 anos atrás, logo que fizeram contato com os Yanomamis, ele vai lá, se mete lá com os índios Yanomami, fica vivendo com os Yanomami, aprende a língua, etc. E ele estava preocupado com uma coisa que os franceses todos estão sempre preocupados com ela, que é o tempo que você gasta em atividades produtivas. Eu lembro que o Mitterrand, o François Mitterrand, se elegeu na França em 1982 por um mandato de 7 anos, na França são 7 anos, prometendo reduzir a jornada semanal de trabalho de 40 para 35 horas. Quando terminou os primeiros 7 anos, ele tinha reduzido para 38. E aí ele disse, se vocês me reelegerem, eu vou reduzir para 35. Ele foi reeleito. E aí pegou um câncer e morreu. Mas é uma preocupação muito grande dos franceses, porque eles acham que você mede o grau de civilização pelo grau de qualidade de vida das pessoas. E a qualidade de vida das pessoas, em grande medida, está determinada pelo tempo que, numa determinada sociedade, você gasta para produzir as riquezas que a sociedade necessita para se reproduzir. Então, quanto menos horas dedicadas à atividade produtiva, maior a qualidade de vida. Você tem mais tempo para a família, para o lazer, para o ócio, para a literatura, para a poesia, para o canto. Né? E aí o Jacques Lizotte pega um desses cronômetros, né, que mede, e às 4h30 da manhã as índias se levantavam para ir para a roça, ele ligava e ia, elas tiravam a mandioca, voltavam. Aí elas paravam para dar descansadinha e ele desligava. Aí elas iam ralar mandioca e ele ligava outra vez. E aí ele produziu um belíssimo artigo sobre o tempo que os Yanomamis precisam, para viver em abundância, precisam dedicar à atividade produtiva. Vamos chamar de atividade produtiva e não trabalho, porque o trabalho tem implicações de peso, de coisa, e atividade produtiva não. Dentro dessas atividades produtivas, existiam algumas
que a nossa sociedade vê como lazer e não como trabalho. Por exemplo, pescar, caçar, né? E aí ele acompanha os índios, etc. E ele escreveu esse artigo e produziu um montão de quadros. O tempo que, numa semana ou num dia, a média que os Yanomamis levam para produzir riqueza. Pega os homens, as mulheres trabalham um pouco mais na sociedade Yanomami, né? E o trabalho mais pesado, inclusive, né? Então, só para... Aqui também. Mas é só para desromantizar um pouco essa... E aí, pega de jovens, pega no inverno, no verão. Mas o que interessa para nós aqui é a conclusão final dele. Ele diz que, para viver de barriga cheia, com todas as suas necessidades satisfeitas, os Yanomamis precisam dedicar 3 horas por dia a atividades produtivas. O que eles fazem com o resto do tempo? Um montão de coisas que, inclusive, são proibidas, né? Mas eles namoram, bebem, fazem seus rituais, cantam, dançam, fazem literatura, música, religião, tudo, né? Porque a lógica é outra, eles não estão acumulando. Então, eles vão produzindo aquilo que necessitam para a sua sobrevivência. Quando eu li esse artigo, isso me ajudou a ler as crônicas dos viajantes para fazer esse tipo de livro. Por quê? Porque eu li a crônica dos viajantes e aí nasce o preconceito. Os índios são preguiçosos, né? Eu li a crônica dos viajantes assim, repetiu, os índios são preguiçosos, não gostam de trabalhar. Eu digo, vou deixar isso de lado, porque esse cara está com uma visão preconceituosa, etc. Depois de ter lido um montão de crônica, eu li esse artigo. Eu disse, eu tenho que voltar a reler essas crônicas, porque o cara está dando uma informação importante. Quando ele diz, um tupinambá é preguiçoso, etc., ele está me dizendo que, já que eu não posso fazer o que o Jacques Lizot fez com os Yanomami, eu não posso fazer com os tupinambás, mas a documentação está me dando algumas evidências de que o que acontecia com os tupinambás aqui era semelhante ao que acontecia com os Yanomami. Bom, então, nesse contexto, olha só, o que o Romano diz, não havia para o sistema era cruel e perverso, que os portugueses trouxeram, para arrancar esses índios de suas aldeias e colocá-los a trabalhar, os índios, evidentemente, felizmente para nós, iriam resistir. Não existe na história da humanidade nenhum povo que aceite essa proposta indecorosa feita pelos portugueses, chegar e dizer o seguinte, olha só, tudo bem, vocês estão aqui produzindo em atividade produtiva durante 3 horas por dia, para produzir para vocês, para a coletividade. Agora, eu proponho o seguinte, vamos aumentar para 10, 12, 14 horas, que foi um sistema de trabalho imposto, a gente tem documentos sobre isso. Nós vamos aumentar para 10, 12, 14 horas e vocês não vão produzir mais para a comunidade. Vocês vão produzir cana-de-açúcar para a gente mandar para Portugal. Ninguém aceitaria uma proposta dessa, né? Porque essa era a proposta dos portugueses. E aí houve uma resistência, felizmente para nós. É muito importante a gente olhar para o passado e saber que resistir. Isso nos dá força hoje para resistir aqui na... E aí os índios resistiram e o pau cantou. Os portugueses mataram muitos índios, os índios mataram alguns portugueses nesses embates, né? Então, tinha 3 formas dos portugueses. Eu vou medir aqui para dar tempo de vocês depois falarem também. Havia 3 formas dos portugueses arrancarem os índios de suas aldeias. Primeira, era chamada de descimento. Isso vocês vão ver na exposição. Eram os chamados descimento. O que era o descimento? Era uma tentativa de convencer, através do papo, os índios a descerem de suas aldeias de origem
para os aldeamentos criados pelo mundo colonial, administrado algumas vezes pelo missionário, outras vezes pelos colonos, né? A legislação mudou ao longo do período em função da disputa pelo controle da força de trabalho indígena entre missionários, especialmente os jesuítas, com os colonos. Então, o missionário ia lá para a aldeia do índio, e aí aprendia um pouco a língua, ensinava um pouco de catecismo, de coisa e tal, e aí tentava convencer os índios a descerem, ou seja, a saírem de suas aldeias e virem para a proximidade dos centros de produção que existiu aqui no mundo colonial. Para quê? E aí vem essas aldeias, conhecidas como aldeamentos missionários ou aldeias de repartição. Aldeia de repartição por quê? Porque esses índios, ao aceitarem descer, esses índios descidos, eles iam morar na aldeia, eles iam passar uma parte do tempo na aldeia, produzindo para eles ali. A legislação mudou. Em algum momento foram 6 meses na aldeia e 6 meses trabalhando compulsoriamente para fora. Depois mudou, chegou a ser 8 meses para fora, 4 meses na aldeia, enfim, ao longo do período colonial. Mas as aldeias de repartição, então, esses índios eram repartidos para os colonos, para os missionários e para a coroa portuguesa. Olha só, não tinha supermercado. Então, não tinha dinheiro, não tinha onde comprar. Toda a comida que os missionários, os colonos comiam, era tudo produzido aqui. Quem é que fazia a roça? Quem que ia pescar? Quem é que ia para a caça? Não se tem notícias de nenhum jesuíta ou colono fazendo roça para se alimentar. Eram os índios que faziam num trabalho compulsório. Assim, violento, porque eles eram repartidos 6 meses. O missionário precisava de remeiros também para remar suas canoas, para se deslocar. A coroa portuguesa necessitava para a construção de fortes, para a construção de prédios, a casa do governador, da administração pública, etc. Então, a mão de obra fundamental nos primeiros momentos foram esses índios descidos. Só que os índios começaram a perceber rapidamente, mesmo aqueles que estavam isolados, a notícia corria rápido, que a vida na aldeia de repartição quebrava a sua autonomia. Eles não tinham mais autonomia, misturava índios de várias línguas diferentes, às vezes até inimigos mortais, não é? Um tupinambá com um tupiniquim na mesma aldeia, e eles viram que era uma situação extremamente desagradável para eles. Então, eles começaram a recusar as ofertas dos missionários, as solicitações para descer. Tem um episódio que está num documento da Amazônia, do índio Tarumã, que eu achei assim, genial. Os Tarumã estão lá na boca do Rio Negro, e os portugueses querem, os missionários, descê-los para Belém, onde estavam concentrados os centros de produção colonial, para trabalharem, inicialmente na cana-de-açúcar, trabalhar como pescador, remeiro, roça, etc. E aí, o padre chega lá, vai, aprende um pouquinho da língua, ensina catecismo. Ali, vocês podem imaginar o que seria ensinar um catecismo? Quer dizer, sem dominar direito a língua, as traduções que eram feitas, eu tenho um montão de histórias sobre isso, até mais recente. Mas aí, o padre chega lá
E depois de 1 ou 2 anos chega e diz para os índios, olha só, nós vamos descer agora para Belém, todos vocês, porque nós vamos... Aí o cara disse, mas por quê? Diz, porque lá nós estaremos mais perto de Deus. A gente vai poder dar uma assistência melhor para vocês. E o índio tinha aprendido, o cacique tinha aprendido. As 2 primeiras perguntas do catecismo eram, quem é Deus? Resposta, Deus é o Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Segunda pergunta, onde está Deus? Resposta, Deus está no céu, na terra, em toda parte. Aí o índio disse, padre, o senhor ensinou para a gente que Deus está no céu, na terra, em toda parte. Ele disse, quer dizer que Deus está lá em Belém, mas está aqui também. O padre disse, a gente fica com o Deus de vocês, mas aqui, a gente não quer descer, não. Começaram, então, a recusar. E aí entrava a segunda forma de recrutar essa força de trabalho, através da violência, que era o chamado resgate. O que era o resgate? Em princípio, pela legislação, era uma operação comercial. Os portugueses iam naquelas aldeias de índios aliados e, quando havia muita guerra intertribal aqui, e quando um escravo era preso, ele podia ser resgatado se fosse um índio de corda, ou seja, se ele estivesse aprisionado para ser jantado num banquete antropofágico. E aí, a legislação, bem hipócrita, dizia, não, nós vamos salvar a vida do cara e vamos salvar a alma dele, porque ele vai vir para cá, a gente vai batizar, etc., e, evidentemente, vai lhe oferecer um trabalho, dar trabalho. E aí, o resgate passou a ser, então, isso. E aí, como o resgate só podia ser feito com os índios de corda, toda a documentação dos portugueses, ela está viciada, porque quando ela vai falando, não, esses índios são antropófagos, esses índios são todos eram antropófagos, para justificar o resgate. E tinha o kit resgate, que era uma caixinha com tesoura, com machado de ferro, com anzol, etc., que eles trocavam pelo prisioneiro. E evidente que os portugueses tentaram dizer que todos os grupos eram antropófagos para... Não é que não havia antropofagia, havia. A antropofagia não era... Um parênteses, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão. A antropofagia não era aquela coisa de jantar todo dia numa feijoada, o prisioneiro de guerra, fazer prisioneiro para cortar em pedaços. E fazer... Não era. A antropologia era um ritual. Você fazia assim, uma vez por ano. Você pegava um prisioneiro de guerra que tinha se destacado na luta, engordava o bichinho ali para pegar a força dele, e aí matava e comia para extrair a coragem e a força. Não é? Tem um episódio que é contado pelo Frei Claude d'Aberville, no Maranhão, 2, que são deliciosos. Um deles, um português foi aprisionado, o cara lutou bravamente, lutou. E aí os índios pegaram e disseram, pô, nós vamos jantar esse Portuga porque queremos a força dele. Aí deixaram o português ali preso. Quando, no dia que eles iam jantar o Portuga, que eles levam, o Portuga cai de joelhos e implora, pelo amor de Deus, não faça isso, não me mate. Aí os índios olharam e disseram, pô, o cara é um covarde. Pegaram a borduna, deram a cacetada na cabeça dele e jogaram o corpo no rio, porque disseram, a gente não quer... Não quer... A segunda notícia que o Claude d'Aberville dá, que é um padre franciscano que fundou São Luís do Maranhão, em 1612, ele conta que os Tupinambá do Maranhão tinham aprisionado um índio Pacajá da Boca do Tocantins.
E o índio estava lá, circulando, né? Aí o padre chega e diz, olha aquilo ali, diz, pô, o cara foi preso, mas o cara está circulando, o cara come com o grupo, ele pode fugir. Aí o padre chama e diz, por que você não foge? Aí o cara disse, fugir para onde? Ele disse, de volta para a tua aldeia. E se eu fui aprisionado? Como é que eu vou voltar? Bom, vocês estão diante de alguém que é do Amazonas, que veio com 18 anos estudar aqui no Rio, com a promessa de emprego que não saiu. E minha mãe dizia, lá de Manaus, volta, eu não podia voltar, está entendendo? Eu não podia voltar. Seria reconhecer o meu fracasso perante a família, os amigos. Então, essa coisa funcionava. Então, na verdade, o prisioneiro de guerra não era um escravo. Ele estava integrado ali, ele era um prisioneiro. Os portugueses transformaram esse prisioneiro em escravo. Os índios, no início, estranharam. Quando vieram trocar, disse, mas como trocar? A gente dá esses machadinhos aqui, essa coisa, e aí vocês dão aí o prisioneiro. Disse, não, mas ele não é uma mercadoria para ser trocada. Eles diziam, os índios, no início, né? É como você chegar com alguém e dizer, está passando fome, Todes? Eu te dou comida se tu me vender tua mãe. Tu vai dizer, pô, não, na nossa sociedade a mãe da gente não está à venda. Então, os índios estranharam aquilo. Como é que pode? Mas depois, muitos grupos olharam que isso podia render machadinho, etc. E começaram, então, a aprisionar e fazer esse troca-troca. Esses índios resgatados, eles não iam para a aldeia de repartição. Eles iam para o mercado de escravo e eram vendidos como escravos. A escravidão indígena existiu no Brasil, porque quando a gente fala escravidão, a gente pensa só na força de trabalho que veio da África, etc. A escravidão indígena vigorou no Brasil até 1757, quando o Pombal abole a escravidão indígena, em função até do Tratado de Madrid, que eles precisavam angariar aliados, e ele extingue, não o trabalho compulsório, mas a escravidão. Uma forma de trabalho compulsório que era a escravidão. Né? Então, esses índios eram escravizados. A terceira forma de recrutar os índios era a chamada, que coisa terrível, guerra justa. Como é que eles dão esses nomes, né, para deturpar? Quer dizer, guerra justa. A guerra justa consistia no seguinte: os portugueses, colonos, se armavam, pegavam índios aliados, inclusive, nessas tropas, e iam e invadiam as aldeias, tocavam fogo nas malocas, matavam velhos e crianças, e prendiam todo mundo que podia constituir força de trabalho. E levava para o mercado de escravos, onde eles eram vendidos. Para vocês verem a importância desses índios, durante uma época, a coroa portuguesa estabeleceu um imposto de 1/5, ou seja, igual ao ouro. De cada 100 índios presos, 20 era o imposto que tinha que dar para a coroa portuguesa, que tinha os seus escravos. Né? A tal ponto que os portugueses começaram, em algum momento, a ver que estava escasseando em determinadas áreas a força de trabalho indígena, por causa desse processo de extermínio, e aí eles passaram a regulamentar a guerra justa. Aí disseram, só pode fazer guerra justa com a autorização do rei. E se, por acaso, você está nos sertões aí, procurando alguma coisa, ouro, fazendo, e é atacado pelos índios. Se os portugueses forem atacados pelos índios, então a guerra é justa, pode prender e aprisionar. O que os portugueses fizeram, tanto aqui no litoral quanto na Amazônia? Eles organizavam tropas de guerra justa e diziam que iam em busca de ouro.
de ouro. Entravam, iam direto na maloca. Tocavam fogo, aprisionavam, voltavam e diziam, olha, nós fomos atacados, por isso que tivemos de reagir. Então, o padre Antônio Vieira, um dos maiores escritores em língua portuguesa, do século XVII, jesuíta, o padre Antônio Vieira usa uma imagem muito legal para definir isso. Disse, o ouro que esses bandidos iam procurar era o sangue que corria, era o ouro vermelho, o sangue que corria nas veias dos índios. E aí tem um historiador inglês, o John Hemming, que escreveu um livro que se chama The Red Gold, né? Onde ele faz um pouco a história de todas essas matanças, dessas guerras, uma carnificina assim, geral. Então, os índios foram exterminados porque, no processo de recrutamento, eles, evidentemente, resistiam ao trabalho compulsório e muitos eram mortos. Os que sobravam eram submetidos a um sistema de trabalho infernal. Só para vocês terem uma ideia, o escravo indígena ainda estava numa melhor condição do que o índio chamado livre de repartição. Porque como é que era o processo? O cara está aqui, um colono. Eu sou um colono, eu tenho uma plantação de açúcar. Eu tenho 50 índios escravos meus, mas eu preciso de 100 para fazer o corte da cana, etc, etc. Aí eu vou na aldeia de repartição e negocio ali a liberação de 50 índios ditos livres, índio de repartição, índio de repartido, para vir trabalhar comigo durante um período, findo os quais eu tenho que devolver esses índios para a aldeia de repartição, porque eles não são escravos, o escravo é que ficava. Olha só o que os caras faziam. Os caras começaram a fazer o seguinte, viam os índios de repartição, em primeiro lugar, quando estava faltando assim, um mês, 15 dias, para devolver esses índios, eles dobravam a jornada de trabalho, retiravam comida, etc, etc, etc. Porque se o índio morria, isso ele não fazia nem com o escravo dele, porque o escravo era dele, foi investimento dele. Se aquele índio da aldeia de repartição morria, azar o dele, morreu, foi levado lá para o outro, não podemos fazer nada. Essa era uma questão. A outra forma era a seguinte, é terrível isso, mas os colonos pegavam um índio de repartição e casavam, arrumavam um padre secular ali para casar o índio de repartição com a Índia, que era escrava dele. Quando o jesuíta vinha buscar, ele mostrava para o papel, padre, não pode o homem separar o que Deus uniu, eles estão casados. Então, o matrimônio, literalmente, não é linguagem figurada, não, significava escravizar os índios. Aí você pega, puxa, um sacramento, que para a igreja, para quem tem fé, tem uma extrema importância, você usar isso como uma forma de escravizar os índios. Aliás, o próprio batismo, que a igreja sempre apresentou, e quem tem fé acredita que o batismo é uma forma de libertação. O batismo foi usado para escravizar os índios. Só eram livres no Brasil colonial os índios que não tinham contato com portugueses, que não eram batizados. Batizou, estava escravizado, porque vem para a aldeia de repartição, trabalho compulsório, etc. Então, os índios passaram a ver o batismo, o matrimônio, a própria igreja, como algo. Tem um texto do padre Paulo Suss, que é um alemão teólogo que trabalhou com os índios aqui, ele mora ainda em São Paulo, ele vive. O Paulo Suss trabalhou durante muitos anos em Juruti, no Pará, e ele escreveu um livro lindíssimo, que se chama Catolicismo Popular no Brasil, onde ele analisa, quer dizer,
ele analisa hoje como é que a religião é vivenciada pelos brasileiros com essa história que a gente tem aí atrás da gente. Quer dizer, que é uma coisa terrível, porque a religião foi vista, a religião católica, como uma forma de escravizar. Tem uma outra história também deliciosa, contada por um jesuíta, o padre João Daniel, que viveu na primeira metade do século XVIII, na Amazônia, no Pará. E depois foi preso pelo Pombal e morreu na prisão em Portugal. E o João Daniel escreveu um livro que a Biblioteca Nacional do Rio fez uma edição. E depois o Senado também fez outra edição, que um livro sobre a Amazônia. De repente me fugiu o nome, eu já me lembro. Tesouro Descoberto do Rio das Amazonas. São 2 tomos grossos assim. Aí, num deles, ele conta que ele ia para uma aldeia indígena, e aí, vários dias de viagem, de canoa, com índios remando, etc. Aí vem do outro lado um outro missionário que vem, eles param, e aí o missionário diz: eu vim da aldeia X. Aí o João Daniel disse: eu vou para a aldeia Y, que é depois da aldeia X. Aí o missionário: mas então você vai passar na aldeia X. Disse: vou. Ele disse: rapaz, eu tive agora lá, olha, batizei centenas de índios. Pô, você precisava ver a fé dos caras. Os caras estavam ali, eles fizeram fila para pedir escapulário. Eu não sei se todo mundo sabe aqui o que é escapulário, não. Sabe? Alguém não sabe o que é escapulário? Escapulário é uma espécie de colar de pano, né, com a imagem de um santo. E aí ele disse, fizeram fila, eu tive que distribuir escapulário, etc. Aí o padre João, tá legal, se despediu e continuou a viagem. Quando ele, antes de chegar à aldeia Y, para onde ele ia, ele está se aproximando da aldeia X, ele ouve barulho de tambores, de festa, etc. Aí ele para lá, os índios tinham tomado um porre desse, assim, estavam numa festa pagã, né? E os escapulários estavam enfeitando o pescoço de todos os macaquinhos que eram, o macaquinho pulando com o escapulário. E aí o padre João Daniel diz: a religião católica está pouco, o verbo que ele usa, está pouco intrinsecada no coração dos índios. Mas tinha que estar pouco intrinsecada. Com esse processo, quem é que vai intrinsecar isso daí, né? Não dá. E aí houve, então, essa resistência. Para fechar um pouco e abrir para uma conversa, para vocês falarem, eu queria chamar a atenção para 2 questões. Uma delas é sobre a situação das línguas, porque a língua, ela acaba sendo um pouco como Deus, né? Está em todas as partes, mas ninguém vê. Então, a língua, você pega, por exemplo, nós aqui, nessa sala, que fizemos ensino fundamental, segundo grau, muitos da universidade, etc. Quem teve no seu currículo 5 minutos para discutir sobre as situações das línguas do Brasil? Quer dizer, é um apagamento total. Parece que o Cabral chegou aqui e o Espírito Santo baixou em forma de língua de fogo, todo mundo começou a falar português. E não foi assim. Então, eu analiso aqui nesse livro, Rio Babel, a história das línguas na Amazônia. Eu analiso essa história da trajetória das línguas. Esse livro, ele já é a 2ª edição. A primeira edição foi a Editora Atlântico, a UERJ,
estava tudo encalhado. Ninguém queria comprar, sei lá, quem que vai se preocupar com história de língua? Né? Ninguém. E aí estava encalhado. E aí aquele repórter, o Larry Rotter, que chamou o Lula de cachaceiro, né? Ele passa por Manaus e me telefona de Manaus, da livraria. Diz, eu vi seu livro aqui na livraria e eu li, e eu estou indo para São Gabriel da Cachoeira. Aí eu fui dando uma série, ele foi conversando comigo, 1 hora no telefone. Eu disse, não, lá em São Gabriel procuro os índios tais que falam ainda a língua geral. E fui dando contatos para ele e falando sobre a história das línguas. Esqueci. Aí, num domingo, um amigo meu brasileiro que mora na Holanda me telefona e diz, você está mais importante do que os deputados do mensalão. Eu disse, por quê? Disse, pegou uma página no New York Times. Ele era um gozador, pensava que era brincadeira, disse, não, é sério, abre aí o New York Times. Eu não tenho condição de abrir nada na internet. Telefonei para o sobrinho meu em Manaus, disse, abre o New York Times e me manda a cópia, porque... E ele abriu e estava lá uma matéria, e aí esgotou a primeira edição, por causa disso. E aí a UERJ fez uma segunda edição, e aí colocou aqui as opiniões aqui do Larry Rotter, etc, etc, etc. Quando o New York Times deu, a minha mulher me disse, olha, você vai ficar mais insuportável do que... Eu fiquei muito orgulhoso e eu conto essa história assim, com muito prazer, porque foi um reconhecimento de um trabalho importante, que é tentar responder, em primeiro lugar, quantas línguas eram faladas aqui no território que é hoje o Brasil. Então, aí eu fui acompanhando. Tem trabalhos hoje de linguística que trabalharam documentação histórica, etc. São 1.300 línguas, aproximadamente, que eram faladas em território brasileiro. Dependendo do parentesco dessas línguas, elas podiam ou não ter um grau de comunicação entre elas. Se, por exemplo, as línguas da família tupi, do tronco tupi, né, são galhos de uma mesma árvore. Então, um tupinambá pode falar com tupiniquim, pode falar com o índio tupi de São Paulo, com o carijó de Santa Catarina, e lograr uma comunicação que a gente consegue, por exemplo, falando com um argentino, mesmo esse português meu, que esse espanhol meu, que é meio suspeito, né? É igual do técnico Joel quando fala inglês. Mas, de qualquer forma, existe, então, os tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins aqui, eles tinham um grau de comunicação como nós temos com os hermanos argentinos, né? Se a gente falar português e eles falarem espanhol, a gente consegue um grau de comunicação. Mas existiam línguas de outras famílias. Por exemplo, aqui em Campos, existiam os goitacá. A língua dos goitacá não é tupi, é uma língua que foi classificada como uma língua G. A diferença entre o goitacá e o tupiniquim, que estava ali com ele na fronteira, ou os puris, que o Marcelo deve ter falado para vocês, que são línguas G também, a diferença é a que existe entre o português e o alemão. Não tem grau de intercompreensão nenhuma. Então, essas línguas, elas dificultavam a comunicação. Elas foram vistas por algum missionário como coisa do diabo, que impedia a propagação do evangelho, né? E aí, os missionários tentaram. Eu tenho uns 5, 10 minutos para tentar fechar essa coisa, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou tentar sintetizar. Os missionários, num primeiro momento, tentaram fazer aquilo que todo povo que conquista tenta: impor a língua portuguesa. E aí eles descobriram que não era viável. Era como se os japoneses invadissem o Brasil e dissessem, a partir de hoje, só come quem falar japonês. Nós íamos morrer de fome. Mas se fosse los hermanos argentinos,
nós outros hablaríamos em espanhol para poder comer. Não é? Por que que nós poderíamos falar o espanhol e não o japonês? Porque o espanhol é um primo irmão da língua portuguesa, são da mesma família, vieram do mesmo tronco, tem um grau de intercompreensão. Agora, você querer impor a língua portuguesa era como querer impor o japonês para nós agora. Não tinha possibilidade. Os jesuítas, que eram bons linguistas, eles perceberam rápido essa diferença. Eles tentaram ainda, olha, eles tentaram, no primeiro momento, usar intérpretes no processo de trabalho. Porque o português precisava da ordem, de dizer, olha, vai buscar água no rio, vai cortar cana, etc., e ser entendido. Como é que ele ia ser entendido se ele falava português e não falava língua indígena e vice-versa? Então, eles começaram a usar, inicialmente, alguns intérpretes. Né? Esses intérpretes tinham alguns portugueses, como João Ramalho, que casou com uma índia, aprendeu a língua tupinambá, mas os intérpretes, na maioria, eram índios. Os portugueses laçavam esses índios, pegavam e viam qual deles era mais dotado para... E aí iam apontando, mesa, mandavam repetir, parede, etc. E aí logravam um mínimo de comunicação, esse cara funcionava como intérprete. Vocês imaginam dar aula de catecismo com o intérprete, ou confessar com o intérprete, porque os padres não sabiam a língua. Então, eles usavam o intérprete na confissão. Aí o cara vinha e contava seu pecado, não para o padre, mas para o intérprete, em função ali do que ele tinha entendido que era pecado também. Aí o intérprete traduzia, o padre dizia em português, diz para ele que tem que rezar 3 Ave Maria, o cara dizia, deu rolo isso, porque aquele bispo de nome sugestivo, Sardinha, que foi jantado pelos índios, dizem, o bispo protestou com Roma, disse, olha, isso quebra o segredo inviolável da confissão. E aí foi proibido o uso de intérprete na confissão. Por outro lado, foi o momento em que aquela economia do pau-brasil se diversificou, vem a cana-de-açúcar, era impossível botar um intérprete de cada uma dessas línguas em cada centro de produção. E foi quando os jesuítas, então, tentaram impor o português. E descobriram que qualquer curso de línguas hoje, no Brasil, sabe que uma criança tem mais facilidade de aprender uma segunda língua do que um adulto. E aí, o que eles fizeram? Pegaram 300 crianças de um orfanato em Portugal, trouxeram as crianças e jogaram no litoral da Bahia para brincar com as crianças indígenas, porque disseram aí, elas vão aprender o português. O padre Serafim Leite, que fez a história da Companhia de Jesus do Brasil, acompanhou o processo, ele conta o resultado. Ele disse que, um ano depois, nenhum índio estava falando português, mas os portuguesinhos todos estavam falando tupinambá. O tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque é o que os linguistas chamam de aprendizagem por imersão. Quer dizer, se você levasse 300 índios para Portugal, aí eles aprenderiam o português. Mas, no contrário, deu... Então, os jesuítas, foi aí que eles perceberam que se eles falassem o tupi de São Paulo com o tupinambá do Rio de Janeiro, com o tupiniquim do Espírito Santo, com o carijó de Santa Catarina, que eles entenderiam como nós outros entendemos quando hablam espanhol. E aí, o que eles fizeram? Pegar essa língua, esse tupi, e instituíram como língua geral de catequese, língua de comunicação interétnica. Então, um índio goitacá, que falava o goitacá, ele aprendia essa língua, ele continuava falando goitacá, mas aprendia essa língua para falar com um tupinambá. E aí, essa língua passou a ser língua de catequese, os jesuítas traduziram catecismo, cânticos, etc., nessa língua, e ela passa a ser a primeira língua dos brasileiros. Não foi o português. A primeira língua que nós falamos aqui não foi o português.
a língua de comunicação interna. Os portugueses aprenderam essa língua. Os portugueses não podiam aprender 1.300 línguas, mas uma língua que permitisse comunicação, aprenderam ali para a comunicação do dia a dia, do feijão com arroz. Os negros africanos que vieram também se apoderaram dessa língua. Então, tanto o Estado do Brasil quanto o Estado do Pará, quando queriam se comunicar com Portugal, com a coroa portuguesa, e vice-versa, a língua usada era o português, que era a língua escrita. Mas, internamente, a língua que se falava aqui não era o português, era a língua geral. E aí ela vai se expandindo durante o século XVI, XVII, XVIII, até a segunda metade do século XVIII, quando o Pombal proíbe o uso dessa língua e institui o português. Essa é um pouco a trajetória dessa língua geral que a gente conta aqui. Agora, só para dar uma ideia da importância, eu escrevi um artigo até para a revista da Biblioteca Nacional sobre isso, da importância dessas línguas indígenas para o português que nós falamos. No dicionário do Antônio Wise, tem 220 mil palavras, dicionário do português falado no Brasil, 220 mil palavras. Dessas, 45 mil são palavras de línguas indígenas. Então, quando nós hoje no Rio dizemos, eu sou carioca, eu moro em Ipanema, moro em Pavuna, moro em Caraí, eu estou usando uma língua, palavras de uma língua que foi considerada como extinta, mas que continua viva um pouco na nossa fala. 45 mil palavras de origem indígena. Agora, não é apenas no léxico, porque o léxico é a parte mais superficial, digamos, de uma língua, apesar de ter importância e de encher a vista. Mas a diferença dialetal, regional do português, ela se dá. Por que o carioca fala diferente do baiano, que fala diferente do piauiense? Porque os índios que habitavam essa área, os negros que vieram para essas áreas, falavam outras línguas diferentes. Tem uma tese de doutorado na Unicamp que mostra como esse R, que se chama R caipira, que os linguistas chamam de R retroflexo, que a Vera Holtz usa muito, né? O Zé Dirceu também, que você tem que enrolar a língua, que isso é um som da língua Ofaié-Chavante, que era falada no sertão de Bauru, que é uma língua G, e que era também falado, língua G, em Minas. Então, quando esses índios começaram a falar o português, eles levaram para o português que eles aprenderam a marca dessa língua, que acabou ficando. Mas as pessoas não têm consciência disso. E até aí tudo bem, não tem consciência, a culpa não é delas, a gente pode... Mas, em termos de poder também, não se quer ter consciência. Não é? E aí eu concluo, aqui para abrir um pouco para a conversa, lembrando uma história que um escritor português, o Antônio Alçada, morreu há alguns anos atrás, foi diretor do Estudo do Livro em Portugal. Ele me contou essa história, que eu achei muito boa e que ilustra um pouco esse apagamento. Ele disse que ele estava nas ilhas gregas, com um grupo de portugueses, como turista, e aí ele está conversando aqui com os portugueses, quando ele vê um grupo de japonesinho passando com as suas máquinas, filmadoras, etc. Bom, até aí nada demais. Qualquer lugar que você vê, você vai encontrar aqui na Praça Mauá, japonesinho com máquina, etc. Só que ele disse que o grupo foi se afastando, mas um dos japonesinhos ficou parado, olhando, e aí cruzou o olhar com o dele. Aí o japonesinho chegou e perguntou, num perfeito português de São Paulo, disse, desculpa, vocês são portugueses? Aí o Alçada disse, sim. Aí ele deu um assovio. Aí o grupo todo olhou e disse, ei, pessoal,
venho aqui que eu encontrei um grupo dos nossos antepassados. Aí o Alçada disse, e o antepassado daquele japonês? E, na verdade, era, porque a questão cultural não é uma questão de DNA, de genética, ou de traços fenotípicos, assim, de cabelo, não, de cor de pele, tem nada que ver. A questão cultural, aquele japonesinho, o pai dele veio do Japão, ele falava japonês em casa, mas ele frequentou, em São Paulo, uma escola. A escola ensinou coisas para ele. Então, quando ele diz um grupo de nossos antepassados, ele está assumindo a história do país. Eu acho isso muito legal. Agora, eu pergunto, e eu termino com essa pergunta, se passasse, se o japonesinho visse um grupo de negros falando português, ou um grupo de índios falando português, visse um grupo de índios ou de negros lá, né? Ele se referiria como nossos antepassados? Quer dizer, o que acontece? Por que a escola ela trabalha essa identidade nossa, mais coincidente com a Europa, quando chega nas matrizes africanas, nas matrizes indígenas, a gente... Eu, um dia, na sala de aula, na UERJ, na universidade, mas eu fiz um joguinho assim, como se estivesse no ensino fundamental. Todo mundo baixa a cabeça, todo mundo baixou. Disse, olha só, vocês vão internalizar agora que não existiu nem índio nem negro na formação do brasileiro. Não tem índio e negro na formação do brasileiro. Primeira pergunta, o que vocês vão comer? Aquele silêncio. O que vocês vão cantar? Como é que vocês vão dançar? De que vocês vão rir? E fui fazendo uma série de perguntas, aí uma aluna levanta a cabeça e disse, para, professor, disse, porque eu já estou me sentindo uma argentina. Porque os argentinos não querem muito também, apagam um pouco essa... Mas é isso, aí eu estou aberto, aí a gente tem ainda um tempinho aí para conversar, para observações, perguntas. O senhor está falando essa questão do apagamento e que isso não é essa questão da história indígena, ensinar isso no currículo é lei. Agora, eu não sei o que acontece que isso não é cumprido. Porque com o retorno da sociologia em 2008... aí foi revogada também essa lei, né? Sei lá, foi instituído que é obrigatório nos currículos escolares. Agora, não sei se o senhor está sabendo de alguma coisa em relação a isso. É a Lei 11.645. Ela é de 2000, eu acho que de março de 2008, ou seja, já tem 9 anos, né? Que ela 2008. Bom. Eu andei dando muitas oficinas e cursos para professores da rede estadual e da rede municipal, com o objetivo um pouco de proporcionar informações para a implementação dessa lei, né? E o que os professores se queixavam? Os professores diziam assim, né? Diziam, olha, estão obrigando a gente a tratar a temática indígena na sala de aula. Mas nem os museus nos dão informação, a escola não dá informação para a gente não tem informação para trabalhar. Então, ao nos obrigar a usar essa temática, o tiro vai sair pela culatra, porque vai obrigar a gente a levar preconceitos para dentro da sala de aula, porque a gente não tem reciclagem, não tem informação, não tem capacitação, né? E reclamando, então, da ausência de livros didáticos, de capacitação, de cursos de... E eu dizia, nesses cursos, para ele o seguinte, olha só, mas independente disso, eu digo, olha só,
nós sabemos, hoje, que os bandeirantes constituíram o Esquadrão da Morte. Eles faziam essas guerras justas, invadiam as aldeias, tocavam fogo nas malocas, matavam. Para os índios era o Esquadrão da Morte. Os bandeirantes são apresentados no nosso livro didático como heróis. São Paulo tem aquele monumento gigantesco, que os índios até andaram dando uma pichadinha nele, mas está lá. Eu costumo dizer para os professores, eu dei um curso aqui com 300 e poucos professores aqui no Piranhão, né? Eu disse, olha só, tudo bem, eu disse, precisa de informação? Precisa. Eu disse, mas olha só, se vocês me dissessem, professor, nós sabemos que os bandeirantes constituíram um Esquadrão da Morte. Mas, professor, me desculpa, o Estado e o município pagam 30 mil reais por mês de salário para que eu leve isso por bandeirantes, essa visão dos bandeirantes. Então, é meu interesse fazer isso. Eu disse, se vocês me dissessem isso, eu não concordaria, mas eu entenderia que existe um interesse particular de vocês nessa história, que eu discordo, mas que eu posso entender. Agora, com esse salário de fome que os caras pagam para a gente, como é que a gente vai defender os bandeirantes em sala de aula? Com esse salário de fome, nós estamos mais perto de quem? Dos bandeirantes ou dos índios? Então, se trata de uma postura também diante da história, né? Quer dizer, e aí, eu acho que iniciativas como essa do MAR, com essa exposição, que foi uma exposição que eu acho que muito interessante, por quê? Porque os índios participaram nas decisões, e não foi uma coisa populista e demagógica, vamos chamar os índios e fingir que eles estão... Não, os índios participaram efetivamente. A equipe do MAR se deslocou para as aldeias Guarani, foi lá com os Pataxó, a pergunta que se fazia, a Clarice, a primeira pergunta que ela fazia é, nós vamos realizar a exposição sobre os índios do Rio de Janeiro. O que vocês querem mostrar de vocês? E os índios falavam, a gente ia anotando. E algumas vezes houve discordância. A gente achava que não era aquilo e eles achavam que não era aquilo que a gente queria. O que predominou? Em alguns casos, ninguém convenceu ninguém. Predominou o que eles decidiram, né? Então, os índios estão muito orgulhosos dessa exposição. Se você falar com os índios, eles consideram como uma extensão deles, porque eles fizeram vídeos, eles produziram material, eles tiveram uma participação ativa, porque, normalmente, é uma iniciativa também válida, mas, normalmente, o índio é musealizado. Somos nós, com o nosso olhar sobre os índios, de aliados, olhares mais ou menos preconceituosos ou não, que decidimos, vamos mostrar a cultura indígena, a gente simpatiza, mas é sempre o nosso olhar. Nesse caso, os índios deixam de ser um objeto musealizável para serem agentes um pouco. Eles ficaram muito contentes. E, na abertura, houve muita manifestação deles sobre essa exposição na qual eles se sentiam representados. Então, iniciativas como essa, eu acho que contribuem para a implementação da lei, com certeza. Duas perguntas rápidas. Uma sobre a ocupação aqui na região portuária. Eu conversei com alguns pesquisadores indígenas e eles dizem que a Praça da Harmonia é um gigantesco sambaqui. E a outra pergunta é sobre a ocupação da Baixada Fluminense. Obrigado. Sobre a Baixada Fluminense, pela segunda, tem um arqueólogo, o Ondemar Dias, que tem um livro muito bom, que é Os Índios na História da Guanabara. E ele recupera a informação arqueológica. Eles fizeram um trabalho que não se resumiram à Baixada. Eles têm lá em Belford Roxo o IAB, o Instituto de Arqueologia do Brasil, que vale a pena visitar, quem tem interesse no assunto.
O Ondemar, ele está aposentado já, mas ele deu uma contribuição enorme para a gente entender o passado dito pré-histórico do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, se você ver, ele é um sambaqui. E aí eu ligo com a primeira. Qualquer lugar que você cavar vai aparecer. Para dar um exemplo, em Rio das Ostras, a Casa de Cultura no Rio das Ostras, na cidade, resolveu ampliar o prédio. Tinha um terreninho ali, ampliar. Começaram a cavar um sambaqui. Aí o que a casa fez? Agiu, chamou o Ondemar. O Ondemar foi lá, estudou, e aí eles fizeram um pequeno museu arqueológico lá, que é visitado pelos alunos, na Casa de Cultura. Quer dizer, qualquer lugar que você fure, em Manaus, por exemplo, eles começaram a fazer, eram 9 empresas que foram contratadas pelo governo para construir habitações populares. E aí começaram a cavar, tinha um cemitério indígena. Passaram um trator, saíram quebrando tudo. E só que os índios estão organizados, os índios foram lá, o Ministério Público embargou. Eu fui lá conversar com eles, porque o Ministério Público me chamou. Eu falei com os empresários e disse, rapaz, por que vocês quebraram essas urnas funerárias? Tinham mais de 5.000 urnas funerárias. Eu disse, isso é importante, não é para os índios, é para nossa história, para os filhos de vocês. Eu disse, vocês saíram quebrando tudo, e isso é um documento histórico. Por que vocês fizeram isso? Aí um empresário do Amazonas, e eu sou do Amazonas, e eu sabia que ele estava dizendo a verdade. Ele me disse, porque a gente pensava que era lixo. Eu fiz toda a minha escolaridade no Amazonas, fiz a minha o ensino fundamental e segundo grau no município de Eirunepé, fiz o curso científico aqui em Manaus, fiz o curso de engenharia na Universidade do Amazonas. Nunca ninguém me disse que isso era importante para a história do Amazonas. Aí eu até usei um argumento que podia sensibilizá-los, porque eu disse, olha só, aquilo ali pode gerar riqueza, gerar emprego, se você transforma aquilo num museu a céu aberto, porque os turistas vêm, você pode, os restaurantes aqui, pode fazer restaurante, abrir para as pessoas comerem, tomar um... Aí fui dando dados que eu não me importo muito, essa que é a verdade, mas eu sabia que eles se importavam, então era para mostrar para eles que aquilo não era incompatível com o interesse deles. Depois, o antropólogo do Ministério Público ficou chateado comigo, porque disse, professor, como é que o senhor disse que os interesses dos empresários são compatíveis com os interesses dos... Isso é incompatível. Eu disse, olha, em primeiro lugar, eu acho que são compatíveis nesse processo aqui. Agora, você, em vez de me criticar, você que acha que é incompatível, você devia me felicitar. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não sou pago para dizer a verdade para os empresários. Então, se você está vendo que eu estou convencendo eles a aceitarem os índios, você devia, professor, parabéns, são incompatíveis, mas o senhor conseguiu convencer os caras de que é compatível, então, isso... Porque eu disse para eles, olha, se existisse, Manaus tem 2 milhões de habitantes, eu disse, se existisse 2.000 pessoas, aí baixei, 200, aí baixei ainda mais, 20 pessoas, se tivesse 20 pessoas dispostas a sair gritando com cartazes, nós queremos um museu nesse cemitério indígena, eu dava um chute na canela desse empresário, mas não tem. Nós precisamos deles. Quer dizer, você não precisa criar mais inimigos para os índios. Não é? Você tem que ganhar a simpatia de outros setores da sociedade. O cara, por exemplo, ali quebrou as urnas,
teve consciência, porque foi processado pelos índios, pelo Ministério, que foi um erro, mas esse é o processo em relação aos sítios arqueológicos. Né? Eu não sei se o senhor falou, talvez eu não tenha prestado atenção, sobre a língua comum que os portugueses criaram para poder manter a comunicação. Eu queria saber só se deram um nome a essa língua. Olha só, os portugueses não criaram essa língua. Aqui no litoral era o tupi de São Paulo. O que os portugueses fizeram, os missionários, foi pegar essa língua e adotar essa língua. Ela recebeu o nome de língua geral. Na documentação ela aparece com língua geral. Na Amazônia, ela recebe o nome de Nhê-Gatu. Nhê é língua, fala. Vocês lembram que o Fernando Henrique, na declaração, deixa de nhenhenhê, né? Nhenhenhê, quando a gente fala, vem da língua indígena, significa fala. E catu é boa. Que quando junta nhen com catu, o catu vira gatu. Então, nhen, gatu é fala boa. Então, eles não criaram essa língua. Às vezes, fala, o tupi jesuítico, não. Essa língua existia, era falada. O que eles fizeram foi pegar essa língua e usar. É claro que essa língua foi mudando, como todas as línguas do mundo. Ninguém aqui fala português como o Cabral falava, nem escreve português como o Caminha. Aliás, em Portugal também ninguém fala mais o português como o Cabral, o Camões falava e escrevia. Então, a língua ela vai mudando. Então, o que aconteceu com esse tupi de São Paulo? Como ele começou a ser usado nas aldeias, na catequese, por índios de outras famílias linguísticas, por negros, por portugueses, etc., eles foram deixando as marcas das suas respectivas línguas nessa língua que foi se distanciando da língua original do tupi de São Paulo. Essa língua hoje é falada, o Nhangatu, no Rio Negro, no Amazonas, e foi declarada como língua cooficial do município de São Gabriel da Cachoeira. Ela junto com os tucanos com o tucano e Baniwa, foram as 3 línguas que foram consideradas cooficial. Então, o Nhangatu é uma língua... Agora, é uma língua também que, no contato com o português, ela foi... Por exemplo, não existia esse cachorro aqui nas sociedades indígenas. Os índios trazem, os portugueses trazem cachorro e trouxeram aqueles cachorros ferozes, adestrados para perseguir os índios, etc. E aí, os índios olharam e viram carnívoro, violento, etc. Aí chamaram o cachorro de jaguar. Jaguar, que é o nome da onça, porque eles fizeram uma analogia. Mas, se o cachorro é chamado de jaguar, e a onça? Como vai distinguir da onça? Então, eles passaram a chamar a onça de jaguareté. O ET é verdadeiro. Então, jaguareté é a verdadeira onça e jaguar passou a ser o cachorro. Até hoje, se você for em alguma aldeia guarani daqui do Rio de Janeiro, ele se refere ao cachorro como iauar, jauar, que vem do jaguar. A mesma coisa aconteceu com o boi e com a vaca. Os caras não tinham boi e vaca aqui. Os portugueses trouxeram. Eles olharam, era um bicho meio paquidérmico, era. Eles não tinham. Mas eles tinham a anta. Eles fazem analogia com a anta, que era chamada de tapir. Tapir. Então, nas línguas tupi e na língua geral, a vaca e o boi passam a ser chamados de tapir. E aí, o mesmo processo. Se a vaca e o boi é o tapi, como é que fica o tapi? Tapireté, não é? Tapireté. Então, essas línguas foram passando por um processo de transformação. Elas não tinham certos... o padre Casimiro, que foi um padre salesiano que morreu há alguns anos atrás,
ele contava essa história que também me parece interessante para ilustrar isso daí. Ele conta que um salesiano chegou nos anos 20, numa aldeia tucano lá, e ensinou os índios a rezar o Pai Nosso. E aí o salesiano desapareceu, os salesianos deixaram, nunca mais voltaram àquela aldeia. Já nos anos 70, o padre Casimiro vai na aldeia, ele era falante de tucano, e ele vai na aldeia e fala com os índios, olha, eu preciso ensinar você. Ele disse, não, padre, olha, desde os anos 20 a gente vem rezando aqui o Pai Nosso, a oração do Senhor. Aí o padre Casimiro, então reza aí para mim ver, em tucano. Aí ele rezava em tucano, que o padre Casimiro traduziu, ele rezava assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso, o que é isso, seja feita a vossa vontade. Aí estavam rezando há 40 anos assim, venha a nós o vosso, o que é isso? Aí o padre Casimiro foi se informar, o padre que traduziu o Pai Nosso para o tucano, ele não falava bem o tucano. Então, ele usou um informante indígena que não falava bem o português. Aí ele, como é que vocês dizem pai tucano? Assim, como é que vocês dizem reino? Reino? Aí o cara disse, o que é isso? Muito obrigado. O que é isso? Isso aconteceu na América toda. Tem uma história, outra história também deliciosa, no México. O Cortés, conquistador do México, ele vai e ele está no barco, ele não botou pé em terra mexicana. E aí ele vê um índio ali na praia. Aí ele pergunta do índio, algo mais ou menos assim, né? Diz, escuta aqui, bicho, como é que é o nome dessa região? Aí o índio olhou para ele e disse, Yucatán. Disse, obrigado. Até hoje a península de Yucatán, está lá. Só que o Todorov, que escreveu um livro belíssimo, quem quiser. O Todorov é um búlgaro que viveu na França, morreu também há um ano e pouco, escreveu um livro belíssimo que se chama A Conquista da América, a Descoberta do Outro, e ele conta que Yucatán, em língua náhuatl, significa eu não estou entendendo bulhufas do que tu está falando. Então, agora, aquela postura, que foi a postura sempre do conquistador, né? Uma postura glotocêntrica, né? De achar que sua língua era a única língua correta, verdadeira, universal, etc., e que as outras línguas eram menores, eram línguas pobres, sem capacidade de abstração, etc. Então, isso ocorreu nesse contato entre línguas, né? E aí mudou o português, mudaram as línguas indígenas, porque é isso, a língua é um bicho que está permanentemente mudando. Por quê? Porque está sendo usado. Está sendo usado. Surge um dado novo, pode ser uma vaca, um cachorro, ou pode ser uma tecnologia também. Aí você tem que saber como é que vai nomear, né? E aí você tem muitas alternativas. O deputado Aldo Rebelo, eu até escrevi sobre isso, quem tiver interesse eu posso mandar aqui para eu escrevi vários artigos sobre isso para jornal. O deputado Aldo Rebelo instituiu um projeto de lei que ele apresentou na Câmara de Deputados, quando ele era deputado, que era para proibir, artigo 1º, está proibido usar publicamente palavras estrangeiras. Então, era esse negócio de, por exemplo, a loja botar offshore, essas coisas todas, essas contribuições do inglês, hot dog, etc. Aí, eu escrevi um artigo, ele até respondeu, e o jornal para o qual eu escrevi publicou a resposta dele também, mas eu imaginei, então, porque aí ele diz que será punido quem fizer uso público de empréstimos estrangeiros. Eu fiz um artigo perguntando o seguinte, disse, a partir de quando o empréstimo estrangeiro está proibido? Eu disse, por quê? Aí eu imaginei o Aldo Rebelo em Brasília, saindo com o irmão dele para um restaurante. Opa, não, restaurante não pode, porque restaurante é uma palavra francesa. Se conseguisse entrar,
Aí ia pedir o quê? Bife? Não, não pode comer bife porque é a palavra inglesa. Chama o garçom não pode porque é a palavra francesa. Aí eu vou mostrando, e o cara, ali ele não pode comer nada. Resta, então, tem uma coisa que ele pode fazer. O cafezinho é brasileiro. Pede um café. Diz, não, café não pode, porque aí eu fui no dicionário de etimologia. O café é uma palavra turca, que veio via Itália. Era cava, e que deu na Itália e que veio para cá como café. Eu digo, nem um cafezinho ele podia tomar. Então, eu já deixo o Aldo morto de fome. Aí, vou para vestimenta. Ele está de paletó. Paletó não pode. Paletó é uma palavra francesa. Gravata é uma palavra croata. Era aquela coisa que os croatas usavam que deu gravata. Então, eu deixo com fome e nu, porque... Então, para dizer que, olha só, numa língua, quando você toma emprestado, não é como dinheiro. Se você me empresta R$100 e diz, olha, você vai me pagar, eu vou ter que te pagar, eu vou ter que te devolver isso. Mas o empréstimo de uma língua, ele vai e vem, vai daqui para lá, de lá para cá, e você não paga nada. Então, o problema, quer dizer, porque aí você cria um falso nacionalismo. Quer dizer, não é contra a palavra hot dog que você tem que lutar. Tem que lutar, ou hambúrguer, tem que lutar contra essa porcaria, esse lixo que é vendido nessas coisas que adoecem, etc. Isso daí podia até ter, mas ele não é contra que se coma hambúrguer e hot dog. Ele só quer que, ao comer, que se dê o nome de cachorro-quente. Então, não tem controle sobre a língua, não tem possibilidade de exercer esse tipo de controle que ele queria sobre a língua. E mais, quando uma língua toma emprestado, eu dou um exemplo. Futebol. Os ingleses que inventaram. Nós, até antes da Alemanha, né, de 7-1, éramos os melhores. E aí nós pegamos a palavra. Aí, futebol. Futebol, ludopédio, quer dizer, não, ludopédio, imagina, né? Ou fazer como os franceses chamam o gol de but, objetivo, né? Já faz parte, já está integrado, né? O Nelson Rodrigues tem uma crônica deliciosa que ele ri um pouco da crônica esportiva nos anos 20, né? No aprazível Fields da rua Paissandu, aí vai mostrando como essas... e muitas dessas palavras acabaram sendo ressignificadas e repronunciadas, digamos, em português. É uma bobagem isso, quer dizer, as línguas indígenas contribuíram enormemente para o português e o português deixou marcas indeléveis também em muitas línguas indígenas que estiveram na situação que a sociolinguística chama de línguas em contato. Quando tem línguas em contato, o contato gera mudança. Professor, eu gostaria de saber sobre o suicídio indígena em decorrência do contato com o europeu e sobre suicídio coletivo, como é que se dava isso aí, por favor. Eu editei em Manaus, quando eu estava lá, um jornal chamado Porantim. Porantim é um remo dos índios Saterê-Maué, que está cheio de desenhos e que pode ser lido, porque ali está a história do grupo Saterê-Maué, os mitos, etc. E aí nós adotamos esse nome por um jornal que nós fizemos, que até hoje é editado em Brasília, Porantim, editado pelo Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB. Lá, nós estávamos numa briga muito grande com os salesianos, apesar de ser um jornal ligado à igreja, porque os salesianos estavam proibindo o uso das línguas indígenas. E aí, um índio se suicidou em Manaus. O índio tucano se jogou do Colégio Domingos Sávio, do terceiro ano, morreu. E o padre Casimiro, que era salesiano, mas discordava, e passava informação por baixo do pano, ele não podia aparecer, ele disse, na língua tucano não existe a palavra suicídio. Isso é o resultado da escola. Aí eu escrevi um artigo que o título foi
Como matar índio com giz é pagador. Porque, na verdade, nas línguas indígenas não tem essa palavra suicídio. Não tem, porque não tem suicídio. Começa a ter depois do contato, da violência do contato. Quer dizer que eu acho até que é terrível. Eu andei escrevendo um artigo para dizer que os índios Guarani Kaiowá, numa situação assim terrível em Mato Grosso do Sul, disseram que iam realizar um suicídio coletivo. Eu disse, não, vamos cortar essa de suicídio. Isso não é suicídio, isso é um homicídio. Se eu te convenço a te matar, se eu retiro todas as tuas condições de viver e tu retiras a tua vida, não foi tu que retiraste a tua vida, foi quem criou as condições para... Então, vamos repensar essa coisa. Tem muitos trabalhos feitos sobre os suicídios, sobretudo dos Guarani Kaiowá. Os antropólogos se debruçaram para... porque é uma situação muito mais complexa também, porque envolve questão de religião. Pô, isso aconteceu também no período colonial todo. Tu tira o Deus do cara, tira a fé do cara. Liquidou, acabou. 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 Quer dizer, você pega a língua e a religião, que são dois elementos importantes. Você corta a língua. Né? Os mongóis diziam, quando eles pegavam os prisioneiros, eles não eram malvados, eles não iam matar o cara, então eles não queriam matar. Então eles cortavam a língua e soltavam, e aí tem um problema. Quem tem língua cortada não fala, né? Então, se fez aqui com a língua como uma instituição cultural, social, etc., de comunicação, o que os mongóis faziam com a... Então, você retira a língua, discrimina, com preconceito, etc. E aí você vai no cerne ali, que é a coisa religiosa da fé. Você quebra a fé do cara, para que viver? Para que viver? Hã? Tira a identidade da outra. Tudo. Quer dizer, então, mas é uma situação muito mais complexa, tem muitos estudos de antropólogos sobre isso. Aldeamentos indígenas do Rio de Janeiro. Ele está todo ele no site da Secretaria de Educação. Tem um catálogo aqui, também, de uma exposição que a gente fez no Museu da Justiça, com o Museu do Índio. A gente organizou que o título faz referência à música do Gilberto Gil, né? O Rio de Janeiro continua índio. Né? E aqui a gente está dando alguns elementos também que estão na exposição. Foi feito esse catálogo. Tem um outro livro aqui também que é um livro que nós fizemos com os índios guaranis. Manhuim Rapé. Manhuim é o beija-flor, que para eles é símbolo da sabedoria. Rapé é caminho. Não é? Quando se diz tatuapé, lá em São Paulo, é o caminho do tatu, porque também quando une a palavra, o R cai. Então, esse livro, nós fizemos com os guaranis que estão usando em sala de aula, o livro eu sei que a gente está com o tempo corrido, mas eu não resisto, pequenininho, a ler um poema que abre o livro. Se chama, é quase um haikai, que eu retirei de uma música do CD que os índios do Rio Grande do Sul me deram, meus alunos de lá. Popô e Ju, borboleta amarela. Aí vem o texto em Guarani e o texto em português. Olha o que diz, que coisa linda, né? Borboleta amarela, no céu azul, infinita beleza. Não fazer mal a ninguém, infinita beleza. A Sandra, a Índia Guarani, que foi curadora também dessa exposição, ela trabalhou mais de 2 meses com crianças no Espírito Santo com esse poema. Ela trabalhou o sistema de cores, borboleta amarela, no céu azul, etc. Trabalhou a questão de ciências, porque saiu, inclusive, para observar com os alunos, saindo do casulo, etc. Trabalhou a questão da religião, enfim, trabalhou um conjunto,
da língua, do Guarani, do português, só com esse poema. Mas a beleza dele também está em que tem a questão estética. Uma borboleta amarela no céu azul já é uma coisa linda, é uma infinita beleza. Mas ela é mais bela ainda porque ela não faz mal a ninguém. Então está aliando a questão estética à questão ética, né? A beleza dela está no voo livre dela, mas está no fato também de que ela não faz mal a ninguém. Eu acho que é uma coisa assim, interessante a trabalhar nas escolas.